casas seria complicado. Portanto, está explicado o porquê deste abrandamento do pelotão. Eu continuo a pensar que se calhar não há fuga daqui até a final, mas parece-me estranho. Acho que, Paulo, ali a partir do quilómetro 170 e até o quilómetro 180 temos uma zona a subir que terá aproximadamente 7 km, aí a uns 4,5% dependente, 5 talvez. Poderá ser motivo ali, aliás, poderá haver ocasião ali para uma tentativa de ataque. Quando terminarem essa subida, os ciclistas estão cerca de 40 km do fim, 40 e picos. É porque se não for aí, não estou a ver onde será. Depois há um terreno ali um bocadinho mais, aparentemente, mais sinuoso. E às vezes o terreno sinuoso também é oportunidade. É sempre uma oportunidade. Agora, eu acho que nesta altura as equipas já perceberam que, olhando naquilo que está a acontecer na frente do pelotão, com 2, 3 equipas a trabalhar, porque já tivemos a Alpecin, agora temos a Soudal e a Lidl Trek. Estamos a falar de equipas que obviamente têm o objetivo de levar uma chegada ao sprint no dia de hoje. Jonathan Millen, não sei se a Alpecin com Philipsen, e acredito que sim, que seja para Philipsen, mas temos Mathieu Van Der Poel que luta também pela camisola verde, que é o detentor dessa classificação nessa altura. Portanto há aqui 2 opções dentro da equipa belga, e a equipa do Paul Magné, a Soudal também, e isso faz com que as outras equipas e os outros ciclistas comecem a pensar se vale a pena gastar energias numa etapa onde já não há quase nada para discutir, à exceção da vitória da etapa e do sprint intermédio. Aí há segundos de bonificação, e nós há pouco falávamos daquilo que pode ou não acontecer. Saber se nesse ponto da etapa, e já não falta assim tanto para lá chegarmos, mais qualquer coisa como 20 e poucos quilómetros estamos a passar no sprint, se os homens da geral vão sprintar. Se aqui tivesse o Ayuso, pois nós sabíamos que o Ayuso ia-se fazer ao sprint, e foi isso que ainda ontem lhe deu a liderança no Paris-Nice, porque no dia anterior ele foi buscar 4 segundos de bonificação ao ser segundo, e ontem a Lidl Trek perdeu para a Ineos o contrarrelógio por 2 segundos, mas os 4 ganhos por Ayuso deu-lhe a liderança da competição. E eu acho que hoje em dia, neste tipo de corridas, e particularmente este terreno adriático vai ser jogado muito ao segundo. Qualquer segundozinho obtido nas bonificações intermédias pode ser importante. Vamos então esperar que a coisa anime. A passagem do sprint intermédio, quilómetro 160 e poucos, estamos ainda no quilómetro 100 e quase 40. Aqui a Cascata delle Marmore, a cascata artificial criada ainda pelos romanos. 165 metros de altitude, ou de desnível. Vamos seguindo com o Tirreno Adriático, hoje dia de chuva no Tirreno Adriático. Já ontem tivemos alguma chuva. Note-se que no Paris-Nice também o tempo não é o melhor. Há vento e há temporal para os próximos dias. Fazendo uma atualização rápida daquilo que se vai passando em França no Tirreno Adriático, continua, aliás, em França, no Paris-Nice, continua a haver um grupo muito grande em fuga. Houve, no entanto, uma queda que envolveu, entre outros, Joshua Tarling, aliás, Oscar Onley, melhor dizendo, Onley que está apenas a 3 segundos da liderança de Juan Ayuso. E envolveu também, por exemplo, Dan Hull, ciclista que desistiu. Do grupo de 40 estão 38, portanto terá havido 2 desistências após essa queda. A velocidade média da etapa está a 50,3 km/h. Dia louco, portanto, em França. Em França faltam aproximadamente 90 km para o final. Bom, à velocidade que vão, ainda chegam ao fim antes do Tirreno Adriático. Há esse risco. Se bem que a parte final vai ter montanha e, portanto, tendo ali uma terceira, uma segunda e uma primeira categoria no final, as coisas irão certamente abrandar. E, portanto, quando terminarmos o Tirreno Adriático, ainda haverá a ocasião de transmitir o final da etapa de hoje do Paris-Nice. Os 500 metros finais. É porque eles vão andar realmente muito rápido no dia de hoje, mesmo com um tempo que também
acredito que não esteja a ser fácil para os ciclistas, um pouco a imagem daquilo que temos aqui no terreno Adriático, onde os ciclistas vestem, despem a roupa para se manter sempre quentes. Víamos ali o Bernard Eisel a conduzir o carro, o Eisel que foi ciclista durante muito tempo e aqui fomos comentando ao longo de muitos anos muitas vitórias de Bernard Eisel. Hoje em dia faz parte do staff desta equipa da Red Bull e estava ali a acompanhar o Ciccone, trocando o equipamento ao Ciccone, a parte dele. Muitas das vezes o Luís tocava aí no nome do Bernard Eisel, foi um ciclista que também ganhou em Portugal enquanto ciclista, mas falamos sempre de transferências e da importância das transferências dos ciclistas de uns projetos para os outros. No caso do Bernard Eisel, no ano passado ainda fazia parte da equipa da Red Bull como diretor desportivo. Hoje em dia faz parte desta Lidl Trek que está em crescimento, lá está, as tais movimentações de bastidores que muitas das vezes passam despercebido aos olhos dos amantes da modalidade, mas é uma Lidl Trek que foi buscar um diretor jovem que trará certamente também coisas boas, experiências boas passadas na Red Bull e que pode transportar para a equipa da Lidl Trek. Eu, quando estava na Red Bull, era diretor desportivo das equipas World Tour do setor masculino. Agora tem um papel mais importante dentro da equipa da Lidl Trek, porque ele é diretor desportivo não só desta equipa, como pode ser também da equipa do World Tour feminino e até mesmo da equipa da Track Future Racing, Lidl Track Future Racing, que é a equipa do pelotão continental que traz diríamos, as camadas mais jovens para a estrada. Claro, portanto, é uma promoção aqui para o Bernard Eisel. O Eisel, que durante bastante tempo também foi comentador do Eurosport e foi nomeadamente repórter em grandes voltas, fazendo aquelas reportagens de mota, e era um belo repórter, diga-se em bom da verdade, alguém que conhece muito do ciclismo. A equipa que tem a equipa de desenvolvimento, a Lidl Trek tem a equipa dos miúdos mais talentosos que a equipa está a trabalhar para poderem alguns deles virem a passar à equipa principal. E um que não está aqui, mas está no Paris-Nice, que é o Sondre Kvist, o ciclista sueco, que é um tremendo contrarrelogista, que ainda ontem ajudou precisamente o Ayuso a fazer um grande contrarrelógio também e a envergar a camisola amarela. Portanto, é este trabalho que o Bernard Eisel faz na categoria inferior e trabalhando também com a parte feminina, mas acima de tudo com os talentos mais jovens que depois os fazem passar à equipa principal. Bernard Eisel tem talvez a sua maior vitória na Bélgica, na Gent-Wevelgem, em 2010. Passou aqui pela Volta ao Algarve, como o Paulo Martins, muitas vitórias aqui em Portugal, passou na Volta ao Algarve com uma série de vitórias, é um dos ciclistas com o maior número de vitórias, pelo menos ao sprint da Volta ao Algarve, 5 vitórias. Também experientíssimo em grandes voltas, quase 20 grandes voltas. Era um ciclista que era sprinter, é verdade, mas era mais do que isso, era também um excelente companheiro de equipa, daqueles que trabalham também quando era preciso, um bom gregário, obviamente não em alta montanha. Fazer parte do comboio de Mark Cavendish, entre outras grandes figuras, mas de Mark Cavendish em especial. E chove copiosamente. Isto é daqueles dias que, se os ciclistas pudessem, lhes dissessem: olha, vamos encurtar a etapa para 20 km. Ok, vamos nessa. Assinavam. Assinavam logo por baixo.
em relação à etapa de ontem, gostava de levantar uma questão que tem a ver com o Mathieu Van Der Poel, porque houve várias pessoas, vários colegas nossos, e neste caso o Jacques Durand, o ex-ciclista francês que trabalha na Eurosport em França, que não ficou nada impressionado ontem com o Mathieu Van Der Poel. Claro que ele ganhou, é sempre complicado dizer que é uma desilusão quando alguém ganha, não é? Mas a questão é ver o nível de Van Der Poel antes do Milan-San Remo e comparando também com o que ele fez na prova do Newsblad, que ele ganhou de forma espetacular há pouco tempo. O que é que vos pareceu Mathieu Van Der Poel ontem? Concordo com a ideia de Jacques Durand, que não foi um Mathieu Van Der Poel estratosférico, e se não foi, se é que sinal pode ser dado ou não antes do Milan-San Remo. Mathieu Van Der Poel esteve muito bem, não há nada a dizer em relação ao Mathieu Van Der Poel, um ciclista que tem de fazer uma recuperação e ainda acaba por ganhar. É verdade que foi frente a Isaac Del Toro, mas ganha, e frente a Isaac Del Toro e Pellizzari, que ataca primeiro. Aliás, o próprio Mathieu Van Der Poel disse em entrevista há pouco ao Eurosport aquela recuperação que tive de fazer. Não sei se todas as pessoas que estão em casa viram ontem o final da etapa. Se não viram, deviam ter visto, porque foi um belo final da etapa. Na parte de terra batida, que estava úmida, há uma escorregadela do Isaac Del Toro. Estavam o Isaac Del Toro, o Mathieu Van Der Poel e ainda o Júlio Pellizzari, estavam os três na frente. O Isaac Del Toro está na frente, há uma curva para a direita e escorrega a roda traseira do Isaac Del Toro. O Mathieu Van Der Poel é obrigado a desviar-se, com isso salta-lhe um pé do pedal, tem de se equilibrar ali e, portanto, larga uma das pernas para ganhar equilíbrio. Atrasa-se em relação ao Isaac Del Toro. Ainda estávamos talvez a uns 5, 6 km do final da etapa e ainda teve a ocasião de recuperar, porque a certa altura até pareceu que talvez Del Toro pudesse ter aproveitado aquilo para fazer a diferença, mas estávamos numa zona que não era muito íngreme, era plana até essencialmente, mas tinha, lá está, a terra batida, molhada, portanto muita lama. Como sabemos, o Mathieu Van Der Poel é especialista em ciclocross e acho que ontem isso viu-se, porque ele conseguiu naquele lamaçal, quase, não tanto quanto aquele que por vezes vemos no ciclocross, mas conseguiu recuperar. E eu acho que aquilo foi, só esse pedacinho foi uma excelente indicação para o Milan-San Remo. Agora, se é suficiente para bater, não digo o Pogacar, digo o poderio da UAE e os outros, isso eu já não sei. Aquilo que se notou de Mathieu Van Der Poel no primeiro dia foi que ele fez apenas um treino com alguma intensidade no contrarrelógio individual. Aquilo que vimos ontem, para mim, não é nada alarmante, porque nós estamos habituados a ver também Mathieu Van Der Poel a arrancar às vezes a 20, 30, 40 km e não ser alcançado. Mas isso é quando precisa, ontem não precisava. Exatamente, ontem, e também temos que pensar que o adversário, ou os adversários que ele ontem tinha, não eram os mesmos que ele teve na Omloop, que ganhou com mais de 20 ou 30 segundos de vantagem. Aqui o pelotão deste terreno adriático é bem superior no meu ponto de vista e pegando em Del Toro, é um ciclista que na Strade Bianchi também se movimenta bem no Sterrato. O Pellizzari também já mostrou em outras ocasiões que não é um ciclista qualquer naquele tipo de terrenos. Foram aqueles que mais perto tiveram dele, e se nós olharmos a outros ciclistas que, por exemplo, numa Strade Bianchi já andaram muito bem, como um Alaphilippe, entre outros que poderíamos ir buscar, ficaram a 20, 30, 40, 50 segundos. Portanto, para mim não é alarmante, foi uma vitória, agora foi uma vitória tirada a ferros, porque eu dei uma sensação de que o Mathieu Van Der Poel, quando arranca após o ataque de Pellizzari e ele ultrapassa o italiano, pensou, isto eu tentando entrar na cabeça de Mathieu Van Der Poel, porque quando estávamos a comentar eu pensei, ok, está a ganho. E de repente vem um Del Toro de menos a mais, quando parecia afundado já na luta pela vitória, e ainda vai buscar o segundo lugar com Pellizzari ali lado a lado dos três, pelas bonificações na luta pela vitória da etapa. Agora, para mim não é alarmante aquilo que vimos ontem de Mathieu Van Der Poel, um ciclista que obviamente acredito que ainda vai fazer alguma evolução. Para mim foi mais alarmante ver Wout van Aert descolar. Ele próprio reconhece há pouco numa das entrevistas que tivemos que não teve boas pernas, que tentou estar com os melhores e não conseguiu. Esse sim, para mim é alarmante. O Wout van Aert que temos na imagem é um ciclista que hoje até joga bastante nesta etapa, porque hoje é uma etapa que pode terminar com chegada ao sprint, muito em princípio, ainda falta muito para o final da etapa, 77,6 km.
poderá terminar efetivamente com chegada ao sprint, e aí Wout van Aert tem mais obrigações do que tem Mathieu van der Poel. Quanto ao ataque de Mathieu van der Poel, só o facto de ser no final, como ia dizendo, no caso de uma prova por etapas, como é o caso desta, quem é este senhor aqui a queixar-se ali é o Ben Healy, queixar-se da coxa esquerda. Mas quanto ao Mathieu van der Poel, uma prova de uma semana é completamente diferente de uma prova de um dia. Atacar 60 ou 50 ou 40 km numa prova de um dia é uma coisa. Atacar numa prova de uma semana a 60 ou 70 km é completamente louco, porque vai haver muito maior rivalidade. Há muito mais rivais, a estrutura das próprias equipas é diferente. Portanto, é completamente diferente. Não tem nada a ver. Nem sequer ontem o perfil da etapa dava oportunidade para ataques assim a essa distância tão grande. Em relação ao que diz aqui Durand, eu tenho mais tendência para concordar com vocês do que com ele. A única coisa que eu concordo com ele é que Mathieu van der Poel ontem não me impressionou, como costumo impressionar, mas depois o resto não posso concordar com o Jackie Durand, porque ele diz que ficou um pouco desiludido com a forma com a qual ganhou Mathieu van der Poel, que não é o Mathieu van der Poel estratosférico, mas sim, mas a explicação eu acho que foi dada, que é por vocês, que é também é uma prova diferente do Newsblad e a concorrência é diferente, e para mim ganhar numa prova para ele é preparação, para ele é claramente preparação. No ano passado ele nem ganhou uma etapa, e ganhou 1900 euros, para ele é preparação, e preparação ganhar Del Toro nisto é incrível para mim. Estamos a 74,5 km do final da etapa número 3 do Tirreno Adriático, uma etapa que até agora tem tido muito pouca história. Um dia de chuva, um dia no qual houve apenas um fugitivo, o ciclista espanhol, que foi somar pontos para a montanha e que é o ciclista que tem garantia de que vai subir ao pódio no final do dia de hoje. É o único desde que termina a etapa, porque é líder da classificação na montanha e já não há mais montanha até a final. Portanto, este ciclista da Carra Rural, o Diego Bobo Sevilha, vai subir ao pódio no final como líder da montanha. De resto, tudo em dúvida. Em princípio teremos uma chegada ao sprint, mas nem isso é garantido. A etapa tem vindo a ser controlada pela equipa de Mathieu van der Poel. A Lidl Trek também sempre com mais do que um elemento ali imediatamente atrás da equipa de Van der Poel, a Alpecin. Muito cuidado nestas zonas mais sinuosas, piso molhado todo o dia. Digno de nota também o facto de a certa altura o pelotão ter tido de abrandar. Eles já vão lentos, mas mais lentos foram quando houve a necessidade de fazer tempo para a passagem do comboio, porque havia uma passagem de nível fechada e, portanto, o pelotão teve de abrandar a certa altura. Daqui até final há um sprint intermédio. Os ciclistas estão a aproximadamente 10 km desse sprint em Casete. Depois poderá haver talvez a próxima oportunidade para um ataque daqui a 20 e poucos quilómetros, porque há uma zona de subida que deixa os ciclistas ao quilómetro 180. Uma etapa de 221 km, deixou-os, portanto, a cerca de 40 km do fim. Se não for aí, logo veremos. O final, já agora, da etapa de hoje é numa reta que, pela indicação que temos, não é muito larga e que tem aproximadamente 2,5 de pendente. Mas é quase tudo a direito nos últimos 1000 metros. Há ali ligeiras nuances, não é 100% a direito. Pavel, what do you expect about today's sprint? I think it's a really long stage today, and we'll be waiting all day to do a nice sprint. And yeah, I think we are ready for it. I've been waiting since the start of this tour to do a nice sprint, so we are excited. What do you think about the strong lead-outs we have here in Tirreno? Yeah, for sure, we have Little Trek, Quick Step, and other teams who are really strong and did really good sprints this year. But I hope we can surprise. You like the final, a little bit going up? Yes, I think that is not just pure speed; it's just also some power. And yeah, we will see. It will be a hard sprint after a long day.
Este é um ciclista que já sabe o que é bater Wout van Aert ao sprint. Aconteceu na Volta na Espanha em 2024. Ele diz que o final da etapa de hoje é um final que lhe agrada, que muito em princípio irá haver discussão ao sprint, porque é, como íamos dizendo, ligeiramente em subida, portanto um final em poder. Um ciclista que este ano já esteve aqui na Volta ao Algarve, fez terceiro na primeira etapa em Tavira, ao sprint. A etapa que foi ganha na altura por Paul Magnier, à frente de Jordi Meusy, este ciclista checo. É apenas um dos muitos possíveis protagonistas para o final da etapa de hoje. E a média aos poucos e poucos vai descendo. E se a certa altura estava nos 41,5, agora vai nos 39. Temos tido por vezes etapas de alta montanha com médias superiores a esta. Isto nas grandes voltas. Portanto, hoje os ciclistas de facto, não havendo fuga, pouparem-se bastante. Hoje também eu acho que, como andamos sempre a falar ultimamente de Paul Seixas, eu acho que hoje vale a pena falar de um outro Paul, que é o nome que está na moda no ciclismo em França. Paul Lapeira. Paul Lapeira, não, é Paul Magnier. Paul Magnier. Mas, exatamente. Bom, Magnier dizia, antes desta tirada de direto, para ele é o grande teste. Primeiro grande teste, porquê? Porque de facto, bom, ele brilhou no início da temporada, mas ele falta uma vitória de peso, Magnier, numa prova deste nível. Ainda não teve uma vitória na Volta à Polónia, mas aqui não é a mesma coisa. Na Volta ao Algarve também em destaque, mas também não tem a ver com o Tirreno Adriático, não é? E sobretudo eu diria que é mais a presença de Jonathan Milan e depois Philipsen. É verdade que ele já fez corridas com Philipsen, mas não é a mesma coisa que ter Philipsen e Van der Poel e esta equipa da Alpecin no Tirreno Adriático contra ele e Jonathan Milan. Está, portanto, eu acho que vai ser um grande teste para o ciclista francês para ver se de facto está ao nível dos melhores do mundo ou não. Olha, ao nível do Jasper Philipsen, pelo menos nos confrontos diretos, não só deste ano, mas de épocas passadas, particularmente falando do ano passado, 6 confrontos diretos do francês Magnier em relação a Philipsen, e pergunto-te, Olivier, quantas vezes bateu Philipsen o francês? Não me interessa, imagino muito, mas não é na volta, não é numa grande volta, portanto não me interessa. Eu posso dizer que Jasper Philipsen, nos 6 confrontos com Paul Magnier, perdeu todos. E vitórias, algumas delas, de Paul Magnier. Sim, mas não ganhou em provas importantes, é por isso que o Magnier... Sim, mas é um historial. Aliás, na Volta ao Algarve deste ano já tivemos o primeiro dos confrontos e Paul Magnier ganhou... Mas é a volta ao Algarve. Tudo bem, só estou a fazer que há um historial. E mesmo com Jonathan Milan, o francês, umas vezes perde, outras vezes ganha. Claro que estamos a falar de um Milan que é capaz de ganhar nas grandes competições, como tu fazes referência, e a Philipsen é a mesma coisa. Mas estamos aqui no terreno adriático e por isso lancei também esse historial entre os 3 ciclistas, onde Paul Magnier para já, até porque é o mais jovem dos 3, tem levado essa vantagem. Eu acho que o Paul Magnier, na volta à Itália, eu acho que poderá ganhar as suas primeiras etapas numa grande volta. Eu acho que não é descartar a presença, apesar da presença do grande sprint da imagem de Jonathan Milan, mas Paul Magnier é um ciclista muito, pode ganhar em várias configurações de etapas. É um ciclista, eu acho que poderemos seguir de perto e também neste terreno adriático, porque falávamos muito neste percurso deste terreno adriático e Paul Magnier, vamos ver se não vai ser também no futuro um grande ciclista de clássicas, não? Apesar de ter um palmarés muito pobre e é normal, ainda muito jovem, mas é um ciclista que eu acho que, sobretudo numa equipa da Soudal que se recentrou no seu ADN, que são as clássicas. Eu acho que é um ciclista que tem uma palavra a dizer numa prova como o Tirreno e depois nas clássicas também ao longo do ano.
E tu, olhando na perspectiva, que não estamos na Volta à Itália e não temos no Tour ou na Volta à Espanha, tu fazes essas comparações para definir quem é o melhor do mundo na velocidade. Pergunto-te eu se no dia de hoje vês Paul Magnier, Milan e Jasper Philipsen a ser batido por outro qualquer sprinter que aqui está. Estás a falar de... Não, eu não considero Magnier o melhor do mundo. Não, mas eu a perguntar-te se hoje... Eu acho que estamos de acordo que dos que aqui estão, Paul Magnier, Jonathan Milan e Philipsen são os 3 melhores nesta fase, nesta corrida em específico. Nesta corrida, estás a falar? E a pergunta que eu te faço é se vês hoje alguém bater estes 3? Não. E então não. Dos 3, quem é o teu favorito para ganhar hoje? Hoje, talvez... Hoje... Philipsen, talvez. Ok. Eu aposto em Magnier. Talvez, sim. Tu apostas em Magnier, sim. Sim, talvez Philipsen ou Magnier, mas ligeira vantagem para Philipsen, porque eu acho que desta vez com Mathieu Van Der Poel, um trabalho de Mathieu Van Der Poel que pode ser essencial. Vamos ver se Mathieu Van Der Poel trabalha para Philipsen ou outro, mas eu acho que vai trabalhar lá. Mathieu Van Der Poel. Não achas que vai trabalhar? Eu acredito que sim, mas também quero ver o próximo sprint se Mathieu Van Der Poel vai ir à procura de pontos para a camisola verde que é dele. Essa também pode ser uma resposta àquilo que pode acontecer na parte final, mas faz sentido que hoje Mathieu Van Der Poel tente fazer novamente a dupla e seja o lead-out de Philipsen, que ainda não venceu esta temporada e também está a precisar de se moralizar em direção à Milão-São Remo. E mesmo nesta circunstância, tu apostas em Philipsen, eu aposto em Paul Magnier. E Jonathan Milan, dos 3, é o que ganha mais na temporada, já leva 5 vitórias. Pois eu aposto em Jonathan Milan, então só para destoar. Ok, mas isto é bom, a sobra tem um ótimo sabor. E na volta ainda vem o Tobias Anderson e ganha. Há pouco já o ouvimos falar, o homem da Decathlon. Eu imagino hoje uma aposta a ser a terceira a apostar e dos sobraços no sprint Jonathan Milan, uma grande volta. Isto seria... É provável que venha a acontecer em alguns casos. Mas não serão muitos, de facto. Não. Aqui o terreno adriático reúne uma boa quantidade de sprinters. Nem se entende muito bem porque, apesar de haver 2 etapas que vão chegar ao sprint. A etapa de amanhã, por exemplo, não me parece nada que vai chegar ao sprint. Acho que amanhã é dia perfeito para uma fuga e, eventualmente, até para geral mexer qualquer coisa. O dia de amanhã é muito estranho, porque começa com alta montanha logo de início. As montanhas mais duras deste terreno adriático estão no dia de amanhã, na primeira metade da etapa. E depois na parte final também não é propriamente plano. São 2 subidas muito longas, apesar da etapa amanhã também ser uma etapa larga, com mais de 200 km. Mas vai deixar marcas. Aquele início está perfeitamente para haver. Aqui já há ciclistas atrasados, mas não estão tão atrasados quanto isso. Isso é que é o perigo desta corrida. Porque se reúne um grupo de ciclistas bons na montanha, eu não sei o que é que as equipas da geral, aquelas que controlam nesta altura a geral, vão fazer. Porque logo de início há a possibilidade de um grupo de ciclistas, sei lá, por exemplo, um Peio Bilbao, pode perfeitamente amanhã entrar na frente, por hipótese. Ciclistas desse calibre e dessa qualidade, com essas características para a montanha e para as fugas. Se houver um grupo de 6 ou 7 ciclistas que entram na frente nas 2 montanhas de amanhã, uma primeira e uma categoria extra, logo ali na primeira metade, nos primeiros 100 km, podem ganhar uma boa vantagem. E depois como é que reage o pelotão, quem é que trabalha no pelotão, é um dia que vai ser interessante de analisar. So Sam, how would you see this stage? Yeah, I mean, hopefully it's a sprint. I think it's on paper looking like a sprint, but you never know now these days in modern cycling. It can always be, up and down. So we're pretty keen to have a sprint today, and hopefully can get over the line first. How would you see the final? I think it's quite straight, the smooth turns in the last K. Yeah, I think it should be pretty straightforward from 10k to go. I think we have to get down the downhill and then over the sticky hills. So fingers crossed we can get up there and have a good sprint. You maybe have a 5-star lead out with people? How will you organize?
Yeah, having Pipo is really good in lead out. You know, this guy's so strong, and you can see how long he can go on the front. So, really keen to have him in front of me and see where he can take me today. Samuel Fosde andou bem no contrarrelógio, assim como andou aquele que vai ser o seu lead out, que é o Pipo, o Filippo Ganna. Diz ele que ter um ciclista como estes à frente é garantia de bom serviço, certamente.